884 páginas tem o relatório da Polícia Federal, que ontem acabou o sigilo e nós todos da imprensa, bom, enfim, você também tem acesso, se quiser ler, está lá no portal da Fórum, o link. Rebeca, vê se você acha o link, para quem quiser ler a íntegra do relatório, pode ler também, é evidente. 884 páginas, que é um indicativo sobre a figura, a dominância, predominância, centralidade da figura do Bolsonaro. O nome dele é mencionado 643 vezes no relatório. Nenhum outro nome é tão mencionado quanto o do Bolsonaro. Talvez tenha mais menções ao nome dele do que a palavra golpe. Então, para que se tenha uma ideia, então, da absoluta centralidade, da figura de Bolsonaro na tentativa de golpe. Ah, tá aí, ó. Se você quiser ler o relatório integral, se quiser dar conta das 884 páginas, ou ler parte do relatório, passar os olhos por ele, tá aí o link que a Rebeca colocou no chat para você ler. Então, 643 páginas. E a conclusão do relatório está que Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva no plano de golpe. De novo, ó, planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva do planejamento do plano do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado. Isso destrói toda a versão bolsonarista de que ele era quase que um espectador, de que as coisas aconteciam à margem da vontade dele e que ele não conhecia nada, que era coisa lá do pessoal de baixo que estava articulando. Destruiu. Pois é. A Cristine pergunta, e cadeia para o inelegível será quando? No ritmo que a coisa vai, no ritmo que a PGR vai, só lá no final de 2025. Mas olha, essa informação que saiu ontem é estarrecedora. Como é que é possível que esses dois bandidos estejam soltos? Bom, por sinal, eles e boa parte da cúpula militar no Brasil. Boa parte. Porque era um golpe militar. Em todo lugar que você olha no relatório, é coronel, é general, é tenente, era um golpe militar. A gente estava às vésperas de um golpe militar no Brasil, com características militares. Eu diria até que mais marcadamente militar, Rebeca, do que o golpe de 64. O golpe de 64 foi um golpe claramente civil-militar, em que os civis dividiram responsabilidade, a direita golpista, né, de 64, dividiram responsabilidade com os militares. Este não. Os militares foram praticamente protagonistas únicos. Os civis tiveram um papel absolutamente secundário nessa tentativa de golpe militar comandada por Bolsonaro e Braga Neto. Essa informação foi muito chocante ontem. Muito chocante, né? A primeira do Braga Neto já era conhecido, que o Braga Neto aprovou o plano que incluía os assassinatos do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Aprovou. Não é pouca coisa. E foi aprovado numa reunião na casa dele. Ele aprovou esse plano numa reunião na casa dele. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E aí o que sai ontem do relatório é que todos os diálogos e datas e movimentação do Bolsonaro indicam que ele claramente sabia do plano de matar os três, Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. É o que está indicado pela Polícia Federal. E aí é o seguinte, você tem uma aprovação ativa do Braga Neto, reunião, e ele diz, pode fazer. E você tem uma aprovação cúmplice, passiva do Bolsonaro, porque o sujeito era presidente da República. O presidente da República sabe que tem um plano para matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do TSE e ministro do Supremo e não faz nada, ou seja, ele aprovou, né? Ele aprovou com o seu aparente silêncio. Vamos ver o que vai aparecer ainda, porque as investigações continuam. Muito, muito grave, né, Rebeca? Muito grave. E aí a pergunta que ela fez aqui, quem fez a pergunta, se eles estão... Aqui, ó, Cristine Grabraski. E a cadeia para o inelegível será quando? Como é que esses dois estão soltos? Inacreditável que eles estejam soltos até agora. Inacreditável, efetivamente.
Fala, Rebeca. Isso aqui, ó, mais comentário, comunidade se manifestando, Birajara Inácio, triste, a necessária punição aos golpistas servir de cortina de fumaça para a injustiça contra o pobre trabalhador, que será o pacote de maldade de Lula, né? Ele se manifesta aqui. Cams, o relatório veio confirmar o que nós já sabíamos, não é, Mauro? A participação efetiva do inelegível em todas as tramóias. Mas é isso, a gente aqui como jornalista não pode, né, queimar a largada. Então, esse relatório, ele vem, de fato, para somar as nossas teses, aquilo que a gente já acreditava, e aí, a partir disso, sim, a gente traz aqui todas essas análises de forma mais concreta. A Rosanísima Rosa diz, estão soltos destruindo as provas. Edmilson Costa, é melhor Jair algemado urgentemente, Mauro Lopes. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Olha, tem aquele ditado, né? A revolução não será transmitida pela TV ou a revolução não será transmitida pelas redes sociais, mas eu diria, o golpe, em parte, foi transmitido pela TV, a gente viu, né? O 12 de dezembro, o 8 de janeiro, as afirmações do Bolsonaro, mas o mais impressionante do golpe é que ele estava todo registrado, tinha anotação, tinha PowerPoint, tinha texto impresso lá no Palácio do Planalto, tudo registrado, impressionante. Ou quase tudo, né? Tem coisa que talvez não esteja registrado. Mensagem trocada de WhatsApp ou outros sistemas de mensageria. Eles mesmos se encarregaram de fazer a documentação que os condenará. Abaixo assinado, todo mundo botando a sua assinatura no abaixo assinado para o golpe. Bem que o Cid falou, em 64 não teve nada disso, não, de coisa escrita. Foi tudo, no plá. E deram o golpe. Mas dessa vez tinha tudo, tudo, tudo. Por que isso acontece? Porque eles tinham certeza que ia dar certo. Claro. Se eles pensassem, mas isso não vai dar certo, vai dar errado, o risco é muito grande. Imagina que o sujeito ia... Eles acharam na sede do PL, em Brasília, vamos lembrar, o PL, ou quem ficava na sede do PL em Brasília? O Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro e o Braga Neto. Tá? Os três tinham sala lá. Então, na sala de um assessor do Braga Neto, um manuscrito com os detalhes do golpe. O Heleno, nós vamos mostrar, tinha o caderninho do golpe, o caderninho da Caixa Econômica Federal na casa dele. Estava tudo documentado. Eles se encarregaram de documentar tudo. Mas eles tinham também um plano de fuga para o Bolsonaro. Em que pese essa convicção de que ia dar certo, essa convicção começa a ficar abalada pelo que a gente vê, sobretudo pelas gravações e mensagens do Cid em meados de dezembro. Né? Um pouco antes do dia 12, ou logo depois do dia 12, esta certeza começa a ficar abalada. E aí, sabe o que eles tinham, Rebeca? Um plano de fuga para o Bolsonaro. E quer saber do maior? O plano de fuga estava documentado no PowerPoint. Um plano de fuga documentado no PowerPoint. E aí é bem interessante, porque este PowerPoint, ele mostra que o plano de fuga contava com o apoio dos kids pretos, as forças especiais. Elas sempre, né? Sempre. As forças especiais foram o coração do golpe de Estado. Vocês veem lá a esquerda e a direita, símbolos de duas unidades dos comandos especiais. Então, ações a serem desencadeadas. O plano de fuga também tinha um PowerPoint do plano de fuga. Incrível isso. Chega a ser divertido. Agora, divertido que deu errado, né? Se tivesse dado certo. Mas, olha, proteção do PR, do presidente, do Bolsonaro, no Planalto e Alvorada, sem apoio do GSI, ou seja, eles não contavam com o apoio do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo Alberto Heleno, pelo general Heleno, que é o responsável pela segurança do presidente da República. É o mesmo GSI que é responsável pela presidência do Lula agora. Isso é uma loucura que o GSI seja o responsável pela segurança
do presidente Lula sem que ele tenha sido completamente reformatado. A impressão que dá, às vezes, a impressão que eu tenho, às vezes, que o presidente Lula está aprisionado já, né? Porque esses caras estão cercando, é tudo milico cercando o presidente Lula o tempo inteiro. Eles sabem de tudo, eles sabem quando o presidente Lula vai fazer xixi no banheiro, sabem de tudo, de tudo. Exatamente. Mas, enfim, então, tinha um plano de mobilização das tropas, das forças especiais, para proteção do Bolsonaro, tanto no Planalto quanto no Alvorada. E aí vem condições de ocupar ETA estratégica como forma dissuasória para mostrar apoio ao PR. Então, o que é isso? Era um plano de ocupar a esplanada dos ministérios para mostrar que havia apoio ao Bolsonaro no decorrer do golpe. E aí, um plano ECD. ECD quer dizer o seguinte, que em condições de, então, montar um esquema de proteção ao Bolsonaro no Planalto Alvorada, ocupação da esplanada dos ministérios, aí ECD. ECD quer dizer em condições de exfiltrar. Então, infiltrar, coisa de milico, né? E exfiltrar, ou seja, tirar, em vez de infiltrar para dentro, exfiltrar para fora, o PR para fora do país. Então, um esquema armado pelas forças especiais para que Bolsonaro fosse tirado do país. E aí tinha previsão de ocupação, aí mais adiante vai estar no texto, armamento e munição ECD, providenciar cofre e deixar ao alcance, ou seja, tinha um armamento pesadíssimo para essas ações todas. Incrível, né, Rebeca? Incrível. Os caras fizeram um PowerPoint sobre isso. Não, tinham absoluta certeza, imprimiram todas essas documentações nas impressoras do Palácio, né? Deixaram várias provas, vários rastros para trás, porque tinham certeza que ganhariam as eleições e certeza da impunidade também. Já falei isso aqui para vocês, né, gente? Não vivi a época da ditadura, mas só da gente viver essa aura, né, de golpe é desesperador, Mauro Lopes, imaginar que a gente podia voltar para um cenário como que foi em 64. É terrível. O que seria das nossas vidas, né, dos nossos trabalhos, se claro. eleições? Não, imagina o que teria gente do pau de arara hoje. Exatamente. Terrível. Ó, 2 dias atrás nós mostramos isso aqui, porque o relatório da PF foi divulgado na sua integridade ontem pelo Alexandre de Moraes, mas muitas partes dele já eram conhecidas, né? A gente vem falando disso desde a segunda-feira. Né, já eram conhecidas. E isso aqui a gente mostrou 2 dias atrás, comentamos ontem na entrevista com o Genuíno e o professor Chico Teixeira, que é esta questão. Tinha uma junta militar prevista para o golpe. Uma junta militar constituída por 5 generais, deixa eu ver aqui, isso, e 11 coronéis e apenas 2 civis. E aqui, interessante, eu queria registrar novamente quem eram os 2 líderes da junta militar. Em tese, o Bolsonaro não está na junta militar. Aí tem 2 interpretações. O Bolsonaro não está na junta militar porque ele era o presidente da República. E aí tem 2 versões, né? Uma versão de que ele seria, como presidente da República, o homem forte do pós-golpe, e a outra versão é de que ele seria uma marionete, ele seria uma espécie de Juan Maria Bordaberry, como foi o presidente uruguaio no golpe de 73. Ele era presidente uruguaio, como aconteceu aqui, né? Como estava previsto para acontecer aqui. E no exercício da presidência foi dado golpe pelos militares e ele virou marionete dos militares. Então, essa questão não está muito clara como é que seria. Mas o que se sabe é que desta junta militar, os 2 comandantes principais, chefe do gabinete de crise, o general Heleno, e coordenador geral do gabinete de crise, o Braga Neto. Então, é o chefe político da junta militar, o Alberto Heleno, e o coordenador executivo, né, aquele que seria responsável pelas ações, o Braga Neto. E aí teria na assessoria, o que eles chamam de assessoria estratégica, esse coronel Elcio e o general Márcio Fernandes, aquele que botou na rua o plano de matar
Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, sobretudo Alexandre de Moraes, que acabou sendo suspenso no final. Então, era isso. E nesta qualidade, então, de comandante político da futura junta militar, o Alberto Heleno foi detalhando o projeto do golpe. E isso é incrível, né? O Polícia Federal achou na casa dele este caderninho da Caixa Econômica Federal. Lá em cima vocês estão vendo a etiqueta da apreensão deste caderninho. Então tá lá o caderninho dele com anotações detalhadas, ou orientações detalhadas para o golpe. Então aqui, ó, diretrizes estratégicas, é essa página aqui, tá? À esquerda, escrito manualmente por ele, e à direita, digitado pela Polícia Federal. Então, diretrizes estratégicas. Ponto 1, 2, 3, vou registrar o 4, que foi destacado pela própria Polícia Federal. Estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica. Vamos pensar que essas anotações são essas anotações ao redor ali das eleições, tá? Entre setembro, outubro, novembro de 2022. Outra página que aparece, né, da Polícia Federal, tem lá, ó, Nishi Yamaguchi, Coronel Azevedo, Barroso, Mourão. Então, é uma lista de personalidades, de pessoas vinculadas ou importantes na lógica do golpe. Nishi Yamaguchi, vocês se lembram dela, né? Eu estou falando de Alberto Heleno? Ai, meu Deus do céu. Augusto Heleno. Estou lembrando, na verdade, do Alberto Helena do futebol, mas é Augusto Heleno. Boa, Sandra, ainda você se me corrija aqui. Né? General Augusto Heleno. Bom, e aí, olha aqui, ó, nessa anotação dele sobre alguns dos personagens. Ele diz aqui, abaixo do nome da Nishi Yamaguchi, nessa página da esquerda, está falando deste Márcio Amaral, transmite dados, fraudes pré-programadas, está falando da questão das urnas, né? Mecanismo usado para fraudar, usar Venezuela, Chile e Colômbia como exemplo, e escritório que vende algoritmos. Era toda a construção das fake news. E do lado direito, ó, TSE1 alimenta 9 milhões de votos de eleitores, fraudes pré-programadas. Então, a ideia deles é que eles iam, então, soltar essa ideia de que 9 milhões de votos teriam sido fraudados. Vamos para a próxima página, que é ele falando da missão dele mesmo. Segurança Institucional, GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. E aí diz, então, que as funções do GSI estavam limiar do rompimento institucional, evidentemente, do golpe. E é o discurso de jogar nas 4 linhas, alguma observação sobre o papel da BIM, questão do processo eleitoral, né, as fake news sobre o processo eleitoral, papel do Legislativo e Judiciário, e aí, olha que interessante, no ponto 6 do Ramagem, que era o chefe da BIM, né, que tinha um papel estratégico também na construção do golpe de Estado. Então, este é o papel, não do Alberto, mas do Augusto Heleno, né, papel fundamental do Augusto Heleno. Aí, gente, é isso. Estava tudo tão documentado que foram lá na sede do PL. A Polícia Federal foi na sede do PL. Aí, esse que está aí, do lado direito, na foto ali, que tem 2 comandantes, isso é uma foto, foi a única foto que eu achei dele, é uma foto de 2013, então deve estar com outra carinha, né? Esse da direita é o Coronel Flávio Botelho Pellegrino, assessor do Braga Neto, que tinha uma sala lá na sede do PL. Esse da direita aí, de cabelo mais branquinho. Esta foto é uma foto do momento em que ele estava passando o comando do 24º Batalhão de Caçadores, sediado lá em São Luís. Tudo militar ativíssimo, né? Tudo, como eu falei, golpe militar. O que a PF achou? Achou este manuscrito aqui também do golpe.
né, achou esse manuscrito do golpe, e vocês estão vendo que está circulado ali em vermelho? Lá está escrito, Lula não sobe a rampa. Vamos olhar esse manuscrito aqui. Operação 142, né? O artigo 142 da Constituição, que na interpretação da extrema-direita daria direito às Forças Armadas intervirem no país, né? Então, ó, avaliação da conjuntura, linhas de reforço, CG, centro de gravidade estratégico, estado final desejado estratégico, centro de gravidade político e estado final desejado político. Vamos ver, avaliação da conjuntura. Relacionar todas as ingerências do judiciário nas ações do executivo e do legislativo desde 2019. Ou seja, tem uma linha de narrativa de que o judiciário estava cometendo ingerências ilegais nas ações do executivo e do legislativo. Linhas de esforço, enquadramento jurídico do decreto 142. Esse decreto que eles consideram, esse decreto do artigo 142, que, segundo eles, dá direito às Forças Armadas intervirem no Brasil ao seu belo prazer. E aí, mobilização da AGU e do Ministério da Justiça. Comprometimento político, convocação do Conselho da República e da Defesa para dar validade, em tese, ao golpe. Depois essa questão acabou sendo colocada de lado, não era a principal. Discurso em cadeia nacional de TV e rádio, do Bolsonaro, evidentemente. Preparação da tropa para as ações diretas, ou seja, qual era o plano, né? Para ir preparando o golpe. Mobilização de juristas e formadores de opinião, e esta é uma questão que o professor Chico Teixeira colocou ontem. Onde é que estão os juristas que nenhum deles foi indiciado? Onde é que está o Ives Gandra? Onde é que estão os juristas que tentaram dar roupagem legal à tentativa de golpe, que não estão indiciados, que não estão arrolados? Mas você vê aqui, né? Eles tinham essa como uma questão fundamental. Preparar releases para difusão posterior, interrupção do processo de transição. Que processo de transição? Isso aqui é pós-vitória eleitoral do Lula, né? Tem interrupção do processo de transição. Ou seja, eles iam intervir lá no Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde estava acontecendo a transição. Vocês imaginam o que ia acontecer, né? O Exército baixando lá e prendendo toda a cúpula do futuro governo lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Anulação dos atos arbitrários do STF. Centro de gravidade estratégico, o terceiro ponto é decretar o artigo 142, a intervenção. Estado final desejado estratégico, restabelecer a ordem constitucional e o livre exercício dos direitos fundamentais. O mesmo discurso de 64, né? Eles sempre usam o avesso, né? Então, o avesso do que são os direitos, do que são as liberdades, para fazer a justificativa política e ideológica da ditadura. Centro de gravidade político, anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. É bom lembrar que o golpe de 64 previa, em 67, a realização de eleições que foram suspensas depois. Não teve eleição nenhuma. Aqui o cenário seria o mesmo, né? Você começa a ditadura, promete novas eleições e não vai ter eleição nenhuma. E aí, ó, estado final desejado político. Lula não sobe a rampa. Impressionante esse planejamento, né? Feito, portanto, por esse sujeito aqui, assessor direto do Braga Neto. Ali, você vê que então você tinha centros do golpe que não necessariamente estavam articulados. Nesse planejamento dele, não está prevista a morte do Lula, o assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes e do Alckmin. Não sei se ele não sabia, né? Estava em outro centro de operação ali da estrutura do golpe, que, né, o efeito é não deixar o Lula subir a rampa. Ou pode ser que não deixar o Lula subir a rampa estivesse implícito nesse plano, matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o Alexandre de Moraes. Impressionante, né, Rebeca? Tudo muito chocante, né? Como o golpe estava completamente desenhado. Exatamente, Mauro Lopes. Olha aqui, a Luciana, ela diz, né, Luciana Ribeiro. Meu Deus, Mauro, esse documento resume o que esses bandidos queriam para o país. Tá aí, para e passo, né? Ela
traz aqui também anulação das eleições, prorrogar mandatos, Lula não sobe a rampa, tá tudo ali detalhado. A Marta Ferreira, ela diz aqui, o que dizem os evangélicos? Serão cúmplices de tentativa de assassinato? Isso é cristão? Né, elas questionam. Até o momento eu não vi o Silas Malafaia, que é uma liderança, né, se pronunciar em relação a isso. Mauro, não vi, na verdade, se ele se pronunciou. Mas, gente, né, a história, ela conta pra gente, para quem acredita, para quem gosta da história, sabe que Jesus foi torturado com o apoio da igreja na época. Né, a gente vê o que acontece, o que aconteceu na faixa de Gaza, o que Israel faz com os países nesse genocídio que tem acontecido, né? E as igrejas continuam apoiando. Aqui na minha cidade mesmo, Taboão da Serra, um vereador da Câmara, que é pastor, enviou uma carta de solidariedade para o consulado de Israel, né, se solidarizando com o ataque terrorista que o Hamas tem cometido com o povo de Israel, publicou nas redes sociais dele recentemente. Então, assim, é contra assassinatos até a página 2, não é, Mauro? Sim. Não, é isso aí. Não, e mais. Você traz uma dimensão fundamental, que é a questão da mobilização da fé das pessoas. Né? O suporte espiritual, o suporte religioso para o golpe. Também aconteceu isso em 64, tá? A mobilização da Igreja Católica, que naquela época era absolutamente hegemônica, hoje já não é mais, né? Hoje divide, na verdade, até a força mais dinâmica do cristianismo no Brasil são os evangélicos, mas a força católica, a Igreja Católica ainda é majoritária, e o papel dos padres de extrema direita vinculados ao terrorismo católico é muito relevante. Esse aqui já virou um velho conhecido nosso, é o padre João Eduardo de Oliveira e Silva, lá de Osasco, em São Paulo, que é um dos 37 indiciados por dar suporte jurídico ao golpe. Mas, vamos combinar, né? Ele é irrelevante, né? Do ponto de vista, né? Qual é o conhecimento jurídico dele? Os juristas, de fato, assim, de primeira linha, que estavam na articulação do golpe, de primeira linha não, mas os juristas mais relevantes não foram indiciados. Foi esse padre aí, né? Como diz ali, esse padre tem a cara do capeta, tem mesmo. Então, o que ele fez? Tinha uma oração do golpe. Incrível. É isso, tinha um suporte, uma oração do golpe. E aí vocês vão ver isso está no relatório da Polícia Federal, que é essa mensagem desse padre, o José Eduardo, que dizia o seguinte: segue abaixo uma lista com o nome do ministro da Defesa e de outros 16 generais 4 estrelas, para que todos os brasileiros, católicos e evangélicos, aí é um tema que a gente tem conversado aqui com vocês também, eu tenho trazido, que é a unidade, apesar da aparente oposição teológica, oposição teológica em vários aspectos entre os católicos e os evangélicos, os católicos e evangélicos de extrema-direita estão profundamente unidos nesta ação para estabelecer uma ditadura no país. Então, ele vai dizer isso, para que todos os brasileiros, católicos e evangélicos, os incluam em suas orações, pedindo, então aí vem o espírito da oração que deveria ser feito, pedindo para que Deus lhes dê a coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda, tá? Então, tinha a oração do golpe. E aí, no final, vocês estão vendo ali, ó, Frei Gilson, passe apenas para pessoas da estrita confiança. Ele encaminha para o Frei Gilson, que é esse aí, ó. Este Frei Gilson, hoje, é o mais popular cantor católico do Brasil. É o Frei Gilson Pupo Azevedo. Ele é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Carmo em Santo Amaro, também em São Paulo, na zona sul de São Paulo. E é da Congregação das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Posa de bonzinho, todo espiritual e tal, mas é um dos impulsionadores da extrema-direita católica, com uma conversa fiada, né, de música, amor, aquela conversa. Ele não é, né, um cara tão abertamente fascista quanto o padre de Osasco. Tá aí.
o suporte para essa turma. E olha aqui que conversa de alta elevação espiritual. Essa é outra mensagem do padre José Eduardo de Oliveira e Silva. Como é um padre, Rebeca, como é um padre que falou, eu me sinto liberado para ler. Porque é isso, né? É um padre, né? Então tem um sentido de alta espiritualidade, né, Rebeca? Vamos ler aqui a mensagem dele. Em mensagem encaminhada a outro interlocutor no dia 6 de novembro, e que também está no relatório da PF, o padre escreveu: se ele, Bolsonaro, não fizer isso, assinar o decreto do golpe de Estado, ele vai se foder. E o povo também vai se foder. Se ele fizer isso, ele não vai se foder, mas o povo vai ver se foder. Vai ver, vai ser foder. E depois vai foder ele. E se ele fizer o que tem que fazer, ele não vai se foder. E o povo não vai se foder. Mas depois vão foder ele do mesmo jeito. Então, né, conversa, um negócio de altíssimo nível. Ele falou, nessa coisa curta, deixa eu ver quantas vezes ele fala esse palavrão. Rebeca, eu detesto falar palavrão. Estou lendo porque é um padre, né? Porque é uma mensagem elevadíssima espiritualmente, né? Fala o palavrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes nessa curta mensagem. Impressionante. É um padre. Né? É, como diz aqui, o linguajar do homem de Deus. Impressionante, efetivamente, esse padre. Agora, Mauro, um adendo aqui rapidinho, né? Você mencionou o Frei Gilson, né? Carlos está aqui, meu companheiro, está aqui do lado ouvindo também. Ele trabalhou na Rede Século XXI, onde esse padre é que faz as transmissões, né, da igreja, onde esse padre prega os seus sermãos e tudo mais. E o Carlos dizendo aqui, né, que os sermãos dele são sempre lotados, ele arrasta multidões e ele tem essa característica de ser muito rígido, né? A gente estava vendo aqui o sermão dele, trocando de canal aqui para ouvir. Sempre muito rígido, com exortações muito rígidas para as famílias. E olha aí, né? Você bem trazendo para a gente. O Carlos está até surpreso aqui, falando aqui nos bastidores. Ele é meio sucessor daquele padre Marcelo, do ponto de vista de popularidade na igreja. Mas muito radicalmente à direita. Muito radicalmente à direita. Né? Esse cara é padre, eu sou a Madre Teresa. E eles vão lá poder todos, né? Acho que pelo jeito só o padre lá de Osasco, né? Vão poder celebrar a missa na Papuda, assim esperamos. Para encerrar essa questão do golpe, este que está aqui, a gente falou dele com bastante destaque também 2 dias atrás, o coronel, quando saíram partes do relatório, o coronel Fabrício Moreira de Bastos. Olha, esse é um tema que vai nas conversas entre os milicos para a preparação do golpe, é comparação de 2022 com 64. Então, ou seja, eles estabelecendo uma vinculação direta entre o golpe de 22 e o golpe de 64. Assumiram numa boa que o golpe de 22 era o sucessor histórico do golpe de 64. Então, essa é uma das mensagens dele. Duvido que em 64 esses esquerdistas tinham tanta liberdade de manobra como agora. Sabe o que ele está querendo, né? Botar os esquerdistas no seu devido lugar, como o Bolsonaro falou no último discurso dele da campanha em 2018, lá na ponta da praia. A expressão ponta da praia é uma expressão que os militares usavam durante a ditadura para se referir à Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde tinha uma instalação da Marinha e para onde eram levados os esquerdistas, como ele diz aqui, para serem torturados e mortos. Então é isso aí, né? Não ter tanta liberdade de manobra para aqueles, né, a gente sabe o que quer dizer não ter liberdade de manobra. Pois bem, este cara é o sujeito que foi condecorado pelo presidente Lula em agosto do ano passado, na Ordem do Rio Branco. E é o adido militar do Brasil em Israel. É incrível, em Tel Aviv. Bom, está no lugar certo, né? Tem uma linha de afinidade ideológica grande. Como eu disse aqui, o presidente Lula não tem a menor responsabilidade por ter, né, botado uma medalha no peito desse golpista. Tá? É um dos 67, um dos 37 indiciados. Mas, e o ministro da Defesa? E o comandante do Exército? Porque o papel dele é um papel conhecido há muito tempo. Ele foi um dos principais articuladores daquele abaixo-assinado golpista de 1096 generais e coronéis.
de 28 de novembro de 2022. Todo mundo já sabia disso. Então, o cara não só estava solto, como foi promovido, como ainda ganhou uma medalha. E o ministro da Defesa, que evidentemente tinha obrigação de saber, o comandante do Exército mais ainda, não falaram nada, não puniram, promoveram e o sujeito ainda ganhou uma medalha do presidente Lula. Né? Ele foi chamado só agora, em 2024, de Israel para cá.